afastadazinha para o lado, para ficar visualmente o código organizado e mais fácil da gente entender até mesmo o que a gente fez. E principalmente quando outro programador vai pegar o programa que a gente fez. É interessante que esteja bem organizado, tá certo? Eu vou até colocar aqui, ó, pedir o salário. Deixa eu deixar aqui, né, bonitinho. Ok? Então, como alguém falou aí, eu preciso colocar o begin e o end, não é isso? E aí, eu estou dizendo para o compilador é o seguinte, o meu if, ele faz parte da condição do meu if, tudo que tiver aqui dentro do begin e do end. É tão interessante isso que algumas linguagens, ele já obriga você a usar o begin e o end, mesmo que seja uma linha só. E, vou tirar aqui, depois eu ponho de volta. Digamos que você só quisesse realmente colocar uma linha. Você colocar o begin e o end não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Como eu disse, em algumas linguagens você é obrigado a colocar o begin e o end ou a terminologia usada para begin e end. Tem linguagem que, em vez de usar begin e end, usa abre chave, fecha chave, tá certo? Tem linguagem que não usa nada, é bem interessante. Por exemplo, tem linguagem que ela entende essa indentação que a gente fez aqui, ou seja, a indentação é uma linguagem chamada Centura, uma linguagem bem antiga, mas ela ainda é muito usada hoje em alguns contextos, né? Principalmente sistema que veio de computador de grande porte, usa a linguagem Centura. Então, na linguagem Centura, por exemplo, essa indentação que a gente dá, o compilador entende, tá certo? E ele sabe que se você desindentou, essa parte aqui que eu começaria a escrever a partir daqui, estaria fora do if. É bem interessante essa linguagem. Essa linguagem é uma linguagem conhecida como fortemente estruturada, ou seja, até como você digita, tem um jeito certo, você não pode sair digitando de qualquer forma. Cada espaço que você dá é uma informação a mais para o próprio compilador, entendeu? Mas no nosso caso aqui não, tá bom? Então eu tenho essa opção. O que é que aconteceu? O salário, ele foi menor do que o salário digitado foi. Então eu vou aqui registro o menor salário, sendo esse salário que eu acabei de informar. Ok? E agora eu vou fazer a minha pergunta, tá certo? Eu vou perguntar, quer informar mais algum funcionário, tá certo? Alguma coisa assim, e vou pedir a resposta vou colocar aqui o readln, tá? Por quê? Para ele pedir e depois quebrar a linha. Byte, deseja cadastrar outro funcionário. Vou colocar aqui, deixar claro que a resposta é um S ou um N. Aqui vamos, read, eu coloco o quê? Resposta, né? Resposta. Ok. Aqui eu vou encontrar o end. Esse end aqui é o end do alho, ó. Lá em cima, tá vendo? Ok. Só faço essa pergunta aqui e continua aqui no while. Ao final, o que é que vai acontecer? Ó? Quando essa resposta aqui for negativa, ele não vai entrar no while, ele vai para o final do while, do end do while aqui, ó, e ele vai começar a rodar a partir daqui. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, um funcionário com maior salário vou dar aqui, ó, lembrar que eu disse que a gente pode usar isso, o nome do cara, cadê o nome do cara? Nome menor salário, vou dar um copiar e colar aqui, menor salário. Eu vou dar um write-ln para ele fazer e quebrar a linha, né? E agora eu vou também dizer o salário e vou digitar aqui, informar aqui, né, o menor salário que foi informado. Beleza? E aqui termina o nosso programa. Vamos executar para saber se tem algum erro. E aí ele vai, né? Digite o nome do funcionário. Vamos estar aqui, João.
Fique o salário do funcionário. Vou dizer que aquele salário aqui ganha 2.000, certo? Deseja cadastrar outro funcionário? Vou dizer que sim. Ele vai e pergunta de novo. Qual o nome do funcionário? Maria. Ganha quanto, Maria? 2.500. Deseja cadastrar outro funcionário? Sim. Aqui, Marcos. Dito o salário do funcionário. Vou dizer que ele ganha 1.500. E aí ele pergunta: deseja cadastrar outro funcionário? Tá certo? E eu vou dizer que não. E aí ele vai dizer para a gente quem é que tem o menor salário. O funcionário com. Ela é menor, né? Eu digitei maior. Tem erro de grafia só aí, né? Vou ajeitar lá depois. Seria, né? O funcionário com menor salário é Marcos. O salário é 1.500. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha aí, ou já abre aí e já pode falando. Pai, Oi, eu tô com umas lacunas de entendimento sobre a função do while. Você pode me ensinar, me explicar direito? explico. Vamos lá. Deixa eu mostrar ele aqui de novo, o Ali, tá? Deixa eu fechar aqui a tela. Se eu botar a tela inteira, ele fica muito pequeno aí para vocês. Aí que eu errei aqui. Para a apresentação. Fica muito pequena a tela para vocês. E aí fica ruim de enxergar, né? Ô, Jônio, dá para tu baixar a mão aí, por favor? Que toda vez que, mesmo você sem baixar, ele fica apitando aqui direto, chamando aqui direto. Ok, vamos lá. A gente vendo aqui, ó, pela lógica, até do inglês, para a gente entender. O while quer dizer enquanto, tá? Enquanto a condição que eu tiver aqui dentro, ele vai repetir tudo que tiver entre o begin e o end do while, tá certo? Então ele vai ficar rodando aqui dentro, ó, enquanto essa condição aqui for do jeito que eu coloquei. Então a minha condição foi resposta ser igual a S. Internamente, lá dentro aqui do compilador, é como se tivesse um if perguntando se a resposta foi igual a S. Só que ele fica perguntando isso aqui o tempo todo. Ele só vai sair do laço, o while, quando essa condição for diferente do que eu estou colocando aqui, quando ela vier falsa, quando ela vier false, tá certo? O que é que acontece? Como eu botei aqui que resposta é igual a S de sim, ele vai perguntar o while, resposta é igual a sim? É. Então ele entra para fazer aqui dentro. Eu pedi 3 vezes, perguntando qual é, se eu quero cadastrar outro funcionário. 3 vezes eu respondi sim, ele gravou em resposta. O conteúdo da variável resposta, depois de eu responder S, ficou sendo um S. Aí ele chega no end, volta aqui para o while e pergunta de novo. Resposta é igual a S. Vai perguntar a segunda vez. Né? A primeira ele perguntou para entrar. A segunda vez, resposta é igual a S, é, que a gente digitou sim. Ele entra e faz tudo isso aqui de novo. Tá certo? E no final ele pergunta novamente. Resposta. Tá certo? Aí eu digito S de sim novamente. O que é que ele vai fazer? Ele vai chegar lá no end, vai subir aqui no while e vai perguntar de novo. Resposta é igual a S, é. Eu acabei de responder S. E assim vai. Até que em algum momento eu pergunte a resposta e eu grave N de não. Nesse caso, até se eu botasse qualquer outra letra, ele ia entender como não, né? Mas se eu digitando N, ele vai ser diferente do S. Aí ele vem para o end, chega aqui no área, ele pergunta, a resposta é igual a S? Não, a resposta é igual a N. A gente não digitou N. Aí ele não entra aqui para fazer essa parte. O que é que ele vai fazer? Ele está aqui, ele pula direto para o end, que é o final do laço do while, e vai escrever o finalzinho que a gente quer, que é o resultado. Tá certo?
Aí eu quero que vocês façam aí. Quem não Tá fez, certo, entendi. faz aí agora. Quem já fez e estava dando errado, dá aquela corrigida, tá certo? E basta, quando eu fiz o exercício, eu pedi maior salário e menor salário, não foi? A gente vai fazer só o menor mesmo, tá certo? Que é o mais chatinho, né? O maior é mais fácil. Deixa só o Na menor mesmo, para a verdade, gente não perder na tanto tempo. verdade, no WhatsApp estava como o maior salário. Aí eu estava pedindo o maior, né? Beleza. Foi, A no gente fez aqui o WhatsApp. menor, mas a lógica é a mesma. Eu vou até corrigir aqui, né? Menor. Ok, gente? Sim, sim. É só uma coisa que me chamou a atenção, Ronaldo. Porque o comando bem, tu botou white, né? Deseja cadastrar outro funcionário, né? Sim ou não? Tu colocou ele depois do comando if, né? E quando você plota ele lá, né? Ele vem em seguida, né? Digita o nome do funcionário, digita o salário do funcionário e logo em seguida vem a pergunta, né? Você deseja cadastrar funcionário, né? Isso. Aí a pergunta é, se eu tivesse colocado antes, porque assim, na minha lógica, eu teria colocado ele lá, os três em seguida, entendeu? E depois colocaria o if. Daria certo também? Por que Não o if entendi a tua pergunta. Você disse depois colocaria o if, não foi? antes, isso. Tá vendo essa Depois ou antes? diferença? Depois ou antes? Não, eu colocaria tem o white, deseja cadastrar outro funcionário? Resposta. Eu colocaria todo em sequência, no caso, essa última parte do if. Ou seja, como eu colocaria o white, digita o nome do funcionário, aí, digita o salário do funcionário, aí deseja cadastrar outro funcionário, aí depois que eu colocaria o if, dentro dessa sequência. Não daria Tá. certo, tá bem? Não Sim, daria não. erro. Ficaria perfeito do mesmo jeito, tá certo? É que me chamou a atenção Agora, isso. Estou te falando. agora veja só, é uma coisa que a gente vê muito, mas isso é mais no dia a dia. A gente tentar organizar o nosso código com contexto, tá Isso. certo? Ou seja, esse contexto aqui de perguntar qual é o maior salário, ele está diretamente ligado ao que a gente trabalhou aqui, tá certo? Está diretamente ligado. Certo, Ou certo. seja, isso aqui, para mim, é um bloco de código que ele tem uma lógica, ele tem um objetivo. Aqui, o objetivo já é outro, é saber se eu quero continuar fazendo ou não. O que é que você fez? Se você pegar esse write e botar aqui antes, não vai ter problema nenhum. De lógica, não vai ter nenhum problema, nem de execução, de compilação, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, ele vai ter você vai estar, digamos assim, infringindo uma boa prática de programação. Tem muita coisa em programação que a gente chama de boa prática. O que é uma boa prática? É aquilo que você aplica, que se você não aplicar, o programa continua funcionando, o programa não vai dar erro, tá certo? Porém, ele pode perder performance ou ele pode deixar o código desorganizado, tá? A gente podia fazer esse programa de outro jeito, que ele ficasse mais lento. Ou então, de repente, alguém aqui percebeu que, João, não, vê só, se a gente fizesse de outra forma, esse programa não ia ficar mais rápido, não. Aí, poxa, realmente ficaria. Isso é o que a gente chama de refatorar o código, mas é coisa que a gente não precisa se preocupar agora, tá? Mas, assim, não daria errado, tá certo? Não teria problema. Se você fez assim, tá correto do mesmo jeito. Ok? Deixa eu diminuir um pouco aqui para poder aparecer o código todo aí na tela para vocês. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aí 20 minutos, tá certo? Para quem não fez fazer e a gente dá continuidade. Vamos lá, gente? E aí, quem está na sala, quem não está, quem já lanchou, quem já foi no banheiro, quem já bebeu água. Eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Jonas, só uma curiosidade que eu estou observando. Quando você faz a pergunta, né, deseja cadastrar funcionário, se você botar sim, então continua o processo, né? Aí seria sim ou não. Aí eu, tipo, que eu fiz só um teste e coloquei uma outra palavra que não fosse nem um sim nem um não, né? Por exemplo, então ele foi e parou mesmo assim, né? Aí, ou Parou, seja, exatamente.
Então, Porque a única crítica que a gente fez foi se era igual a sim. teria Entendeu? como especificar de ser só o sim e o não? Pode. E como Você ficaria? pode fazer, você só usar a lógica de programação para você, né, ficar. Por exemplo, uma forma de fazer isso que você está pedindo seria o seguinte: eu colocar o write ali, como é que se diz? A pergunta, né? E o read ln dentro de um while. E ficar aqui dentro desse while até a pessoa responder o que você quis. Entendeu? Ou não? Imagina o seguinte: Vai lá, pode falar. se eu colocar aqui ó, o while aqui fora, no caso, né? Vou colocar aqui o while, resposta igual assim. Eita, não vai poder porque eu não ensinei uma coisa para vocês ainda. Mas eu vou mostrar agora e depois eu ensino. Seguinte, ó, essa condição da gente pode ter mais de uma condição, tá certo? Então eu vou colocar uma. Resposta igual assim, aí eu tenho que botar entre parênteses se eu quiser botar mais de uma. Ou, em inglês é or, tá certo? Resposta igual a N. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A resposta tem que ser ou sim, ou a resposta tem que ser não. Se a resposta for diferente de um desses dois, ele entra no while, tá certo? Ele entra. Certo. Aí vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, ó. Tenho que negar tudo isso aqui, ó. Aí já fica mais complicado, realmente. Eu vou negar tudo isso, eu vou inverter. Tudo isso a gente vai ensinar ainda, tá? Mas você perguntou, eu vou mostrar que é possível, tá certo? Aqui eu vou colocar aqui um begin e um end desse whilezinho pequeno que eu estou fazendo aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer aqui, ó. Se a resposta que eu dei aqui em cima for igual a sim ou igual a n, só que eu inverto isso tudo aqui. Aí ele só vai entrar aqui dentro se for diferente. Vamos botar diferente, é para não ficar tão complicado. Se eu vier aqui, ó, aí já não é o ou que eu uso, é o end. Se eu disser que resposta for diferente é assim, ó. Diferente de S. End, e também, é o I, né? E também for diferente de N, aí o que é que ele vai perguntar? Ele vai dizer o seguinte, ó. Resposta inválida. Vou dar aqui uma mensagenzinha, né, para o usuário. Resposta inválida. E vou fazer o quê? Vou perguntar de novo. Tá certo? Aí eu pergunto de novo. Aí ele chega aqui no ar e pergunta: a resposta foi diferente de S e também foi diferente de N. Você digitou um J. Então, ou seja, foi diferente de S e N. Aí ele entra aqui e vai dizer: resposta inválida. Faça de novo. Ele só vai sair daqui quando você digitar ou S ou N. Ou seja, para garantir que o cara só responda realmente as duas opções que você perguntou. Depois que ele sair desse while aqui, tá certo? Isso indica que ele respondeu ou S ou N. Uma das duas, não é isso? Aí ele vai ficar aqui, preso aqui dentro, até você fazer do jeito certo ou até puxar a tomada do computador. De ligar o computador, ele sai também. Tá certo? Agora, Bacana, entendi. Obrigado. Agora, isso aqui é um extra que a gente está fazendo para fazer esse tipo de crítica, tá? Aí, por exemplo, esse tipo de... Foi bom você ter falado, mas, como eu disse, esse tipo de crítica a gente só ensina quando está ensinando realmente a linguagem de programação, tá certo? Porque como a gente está trabalhando lógica, eu estou subentendendo que a pessoa já vai digitar correto, beleza? Tem tanta coisa que a gente fez aqui que dá bastante erro. É muito comum. Existe hoje, para você ter uma ideia, existe hoje uma profissão na carreira de TI que é chamado de testador, né? Os sistemas foram, com o tempo, ficaram tão complexos, e as aplicações dele também, que hoje existe uma profissão, e uma profissão que também paga relativamente bem, que é o chamado analista de teste. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu programo, lógico, depois que eu programo, eu rodo e faço meus testezinhos, né?
clico ali, isso aí tá tudo certo, tá. Mas vai depois para um analista de teste. Esse analista de teste, ele tem casos de teste que ele vai aplicar. Esses casos de teste foram desenvolvidos por um outro analista. Na verdade, o analista de teste é quem desenvolve os casos de teste. Tem o analista de teste e tem o testador, tá? Então, eu faço um código, faço um requisito, né, como a gente diz. E eu pego esse programa e digo, olha, eu terminei. Aí o cara que vai testar, ele vai pegar um caso de teste que um analista de teste criou e vai aplicar aquele caso de teste naquele código que eu fiz. Aí, por exemplo, ele testaria nessa condição aí, testaria esse tipo de coisa. Você, quando criticou isso aí, é como se você tivesse feito o trabalho de um testador, tá certo? Ele está perguntando aqui, deseja cadastrar outro funcionário sim ou não? Peraí, deixa eu digitar um J para ver o que é que o sistema diz. Eu não previ isso como programador. Você aperta um J, o sistema endoida. Entendeu? Aí o caso de teste que o analista de teste desenvolveu, ele diz assim, olha, quando o programa perguntar, deseja cadastrar outro usuário, a resposta tem que ser sim ou não. Aí você vai fazer o seguinte, informa uma coisa diferente de sim e de não, e o sistema terá que dar uma mensagem de erro chamada resposta inválida. Tudo isso ele diz. Aí o testador vai seguindo esse roteirozinho, e se alguma coisa não acontecer, aí o cara do teste devolve para o programador e diz, olha, esse teste aqui ele não passou, esse teste aqui ele não passou, esse aqui ele passou. Então o programador foca naqueles 2 testes que o programa não passou, entendeu? Mas tudo isso a gente vê mais quando está realmente linguagem de programação. Então, eu vou tirar aqui da tela, tá certo? Coloquei só para vocês verem, para não confundir mais, tá? Joana, no caso eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz lançando logo uma pergunta de quantos funcionários eu gostaria de cadastrar. Isso. É o que eu tinha falado. O exercício anterior que a gente fez, usando for, a gente perguntava antes, entendeu? Uhum. Mas nesse caso, não. Eu não quero saber quantos funcionários tem. Imagina o seguinte, que o cara que está digitando, ele não sabe. Ele está com uma maçaroca de papel lá, com a ficha de um monte de funcionário que ele vai cadastrar, e ele não sabe quantos funcionários tem. Ele, caramba, eu vou ter que contar tudinho para começar a informar? Não, eu vou logo informando. E o sistema vai perguntando, tem mais um? Tem. Tem cadastrado de novo? Sim. Quando ele vê que acabou, que não tem mais nada, ele vai responder não ao sistema da resposta, entendeu? Entendi. Beleza, gente? Acredito que todo mundo fez aí, né? Eu vou pegar esse código que eu fiz, tá certo? Deixa eu salvar ele. Depois eu compartilho com vocês aí, ele já prontinho. Salário. Vou criar um novo para a gente ver uma nova estrutura aqui, tá? Também é uma estrutura condicional, tá certo? Que a gente não viu ainda. Vai, Raquel, fala. Raquel, pode falar. Não, Eita, poxa, peraí. Repete que estava no mudo. Tá. Rapidinho aqui. Bugou aqui. Tem uma parte aqui que no if tem salário. Eu não entendi essa parte do if. Que tá escrito assim, salário. Se salário menor que menor salário, então menor salário é igual a salário. Aqui de novo, trouxe de volta. Esse aqui é. Vamos lá. Qual o objetivo do programa? Desse programinha que a gente está fazendo? Pegar os funcionários e dizer qual deles tem o menor salário. Isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cada salário, cada funcionário que o digitador vai informar, eu tenho que verificar se o salário dele é o menor de todos, pelo menos até agora. Eu estou digitando 100 funcionários, estou digitando o 10º. Eu tenho que ver se esse cara que eu acabei de digitar, esse funcionário que eu acabei de informar o salário dele, se o salário dele é menor do que o menor salário que eu já guardei. E aí eu vou perguntar,
Então é o seguinte, ó, como o meu interesse é registrar quem tem o menor salário, eu vou sempre registrar em menor salário qual o menor salário que eu encontrei até agora. Tá? Então vamos lá, eu digitei o primeiro nome, João, e aí eu digitei o salário dele 1.000, tá certo? Ele vai perguntar, ó, o salário dele é menor do que o menor salário, como eu estabeleci aqui, ó, que o menor salário inicial era 1 bilhão, sei lá, bem muito aí, esse primeiro logo vai ser. Então, eu vou dizer que o menor salário que eu encontrei até agora, logo esse primeiro, né? É igual ao salário que foi digitado. Então, a gente não digitou 1.000 no salário. Entendi. A gente não digitou 1.000 no salário. Então, ele vai ficar, o menor salário vai ficar com quanto? Vai ficar com 1.000. E eu vou registrar aqui, nessa variável, o nome da pessoa que tem o menor salário. Beleza. Aí ele vai escrever aqui, deseja cadastrar outro, eu vou dizer que sim. Ele vai entrar no while novamente, porque a resposta foi sim. Tá certo? Aí ele vai pegar o nome e o salário da pessoa. Agora eu pergunto, quanto é que está lá em menor salário registrado? 1.000? 1.000, que foi o último salário que eu informei, né? Sim. Nesse aqui, vamos dizer que eu informe 2.000, tá certo? Informei 2.000. Aí eu vou perguntar, salário é menor do que menor salário? Diga aí para mim. Sim. Digitei 2.000 aqui. Quanto é que era menor salário antes? 1.000. E salário que você acabou de digitar é menor do que menor salário? Não. Então ele entra aqui dentro do if? Não. Não, porque esse aqui é menor do que esse. Ele não entra aqui e não faz nada. Ou seja, menor salário continua sendo quanto? 1.000. 1.000. O João. Certo? Aí eu vou perguntar, deseja cadastrar outro? Sim. Gravei na resposta o sim. Aí ele vem para cá, ó. O sim, ele entra aqui de novo. Aí vai perguntar outra pessoa com nome e vai perguntar o salário de novo. Só que nesse salário aqui eu vou digitar 500. Quanto é o menor salário que a gente tinha registrado? 1.000. Salário que eu acabei de digitar 500 é menor do que 1.000? Sim. Se sim, aí ele vai entrar aqui dentro. Aí ele vai registrar agora menor salário, que era 1.000, vai receber agora o valor que eu acabei de digitar, que é quanto? 500. Então, o menor salário vai ser 500. Ou seja, aquela pessoa que tinha um salário de 1.000 não me interessa mais, porque eu já achei um que tem um salário menor que ele. Então, eu vou dizer aqui, ó, o nome do menor salário é igual a o nome que eu acabei de digitar. Ou seja, eu sempre vou ter armazenado aqui, nessas duas variáveis, o nome da pessoa que tem o menor salário e qual é o salário dela. Tá certo? Porque no final eu vou exatamente mostrar quem é o nome e quem é a pessoa que tem o menor salário. Entendi. Beleza?